ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William da disciplina de Matemática. Prontos para mais uma aula desse nosso período de quarentena? Então pessoal, hoje estarei dando início a um conteúdo teoricamente novo. Vou falar sobre inequações. Você sabe o que é uma inequação? Para que serve uma inequação? Em quais situações nós aplicamos inequações? Qual é a relação com o nosso cotidiano e as inequações? Ah, professor, nunca irei usar isso na minha vida. Vai sim. Talvez você já use isso na sua vida, mas você não sabe como. Então preste muito bem atenção nessa aula, largue tudo o que está fazendo e bora para a aula. Valeu! Então bora lá, galerinha. Nós vamos falar sobre inequações. Primeira coisa, vamos relacionar inequações com o nosso cotidiano. Vamos falar ali, a obesidade é um dos problemas que afetam a saúde de muitos brasileiros. Os maus hábitos alimentares e a falta da prática de exercícios físicos são fatores que contribuem para cada uma vez mais pessoas estejam fora do peso ideal. Os problemas causados estão longe de ser simplesmente estéticos. Todos os anos, um grande número de mortes está relacionado a doenças agravadas pela obesidade. Então, a primeira situação, nós já vamos ver a relação que tem inequação com essa questão aí de peso, da massa das pessoas, né? Se está fora de forma, está dentro da forma, se está acima do peso, se está abaixo do peso. Então vamos lá. A Organização Mundial da Saúde, ou OMS, se utiliza do índice de massa corporal, o IMC. IMC eu tenho certeza e garanto para vocês que vocês já viram falar isso nas aulas de educação física. Todo ano o professor lá no início do ano faz o IMC de vocês. E agora a gente vai fazer a relação aí agora com as inequações. Para avaliar o grau de obesidade de uma pessoa. Desenvolvido no século XIX pelo matemático belga Lambert Adolphe Jacques Outlet, o cálculo de IMC é feito dividindo-se a massa pelo quadrado da altura, ou seja, IMC é igual a massa divididos pela altura ao quadrado, em que M é a massa em quilogramas e H é a altura em metros. Então nós temos aqui a classificação menor do que 18,5. A pessoa está abaixo do peso. De 18,5 a 24,99, ela está no peso normal. De 25 a 29, sobrepeso. E acima de 30, igual a 30 ou superior a 30, o que ela está? Ela está na obesidade. Então, você precisa aí fazer uma caminhadinha, fazer algum exercício físico para baixar esse peso seu aí. Então, como que a gente vai calcular? Então, de acordo com a tabela, se a altura de uma pessoa é igual a 1,80 metros, em que o intervalo deve estar em sua massa para que o peso seja considerado normal, para que o peso seja considerado normal, o seu IMC tem que ser entre 18,5 e 25. Então a gente vai descobrir como que nós vamos fazer. Com o IMC a gente tem ali massa igual a altura ao quadrado, massa igual massa sobre altura ao quadrado. Então nós temos aqui esse valor, pessoal, 1,80 m, substituindo a altura de 1,80 m. Agora que vem a inequação, 18,5 menor igual a esse valor aqui no meio, massa 1,80 sobre, e menor do que 25. Nós elevando 1,80 ao quadrado, vai termos 3,24. Agora o seguinte, professor, tá, mas eu nunca vi isso aqui. Nós vamos multiplicar tanto 18,5 quanto 25 por 3,24, porque ele está dividindo o valor da massa. Então, multiplicamos 2 por 3,24, nós vamos ter que a massa tem que estar entre 59,94, a massa tem que ser maior do que 59, maior ou igual a 59,4 e menor do que 81. Aí isso, o peso da pessoa, ali a massa está normal. Tá, mas a gente tem um valor exato? Não, a gente tem um valor aproximadamente. É por isso que a gente usa as inequações. Então são valores, esse valor tem que estar entre 59,94 e 81. Maior ou igual a 59 e menor do que 81. Acima disso já é o sobrepeso. Para determinar o intervalo de valores para a massa, resolvemos duas inequações. Mas o que é uma inequação? Observe com atenção a seguinte definição. Sendo f uma função, denomina-se inequação toda desigualdade que pode ser escrita de uma das seguintes formas. f de x maior do que zero,
f de x maior ou igual a zero, f de x menor do que zero, f de x menor ou igual a zero. Onde nós não iremos ter esses valores absolutos, pessoal. Nós vamos ter aí maior ou igual, o x pode ser maior do que é o valor, ele pode ser maior ou igual. Nós vamos abrir um leque de infinitas possibilidades. Agora, para resolver uma inequação, significa determinar valores da incógnita, para quais a desigualdade é verificada. Então vamos lá, um exemplo, pessoal. Então, 2x menos 8 maior ou igual a zero. Um exemplo. Menos 3x mais 9 menor ou igual a zero. X ao quadrado menos 5x mais 6 maior que zero. Menos 4x ao quadrado mais 12x menos 9 menor que zero. Professor, como é que você resolve essa equação? Do jeito que se resolve uma equação normal. Só troca o sinal de igual por maior igual, maior e menor. E você vai resolver da mesma maneira, deixando os valores para uma equação de primeiro grau, as incógnitas de um lado e os números de outro. E a equação de segundo grau você resolve daqueles métodos que você já vem usando. O método lá, aquela equação lá, o método que vocês falam que é Bhaskara, o método de resolução da equação de segundo grau e assim por diante. Se a função for polinomial do primeiro grau, a inequação é do primeiro grau. Caso seja uma função quadrática, a inequação é do segundo grau. Para resolver uma inequação, podemos estudar o sinal da função associada. Então nós temos ali, pessoal, dois exemplos para nós resolvermos. Primeiro, menos 3x mais 9 menor ou igual a zero. Qual é o zero da função f? Então vamos lá, o zero a gente vai definir. f de x igual a zero. Menos 3x mais 9 igual a zero. Menos 3x, 9 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar menos 3x igual a menos 9. Menos 3 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar menos 9 divididos por menos 3, menos com menos mais. Nós temos 9 divididos por 3, 3. O zero da função é 3. A função é crescente ou decrescente? Vamos lá. Como a é menor do que zero, né? No caso a igual é menos 3 e é menor do que zero, a função é decrescente. Faça o estudo do sinal da função para que destaque os valores para x, quais a função é negativa e qual ela é nula. Então vamos lá. Ela vai ser nula quando o x for igual a 3. Ela é positiva para valores menores do que 3 e negativa para valores maior do que 3. Qual é o conjunto de solução da equação? Solução x pertence aos reais, tal que x maior do que, maior ou igual a 3, ou x, ali nós temos o intervalo fechado em 3 e aberto em infinito. Então você pode ter qualquer valores ali para maiores do que 3. Agora uma equação de segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vamos calcular os zeros. Calculando zero a gente vai usar ali o método de Bhaskara. Então resolvendo ali nós temos que os zeros da questão, né, as raízes são 2 e 3. Os zeros da função são 2 e 3. O gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima ou para baixo. É concavidade para cima, pelo fato do A ser positivo, pessoal. Faça o estudo do sinal da função, em que destaque o valor para x e sinais da função é positiva. Então vamos lá. Para valores, pessoal, aqui, pelo fato dele não ter o sinal de igual embaixo, então tanto o 2 quanto o 3 não vai fazer parte desse intervalo. Então, para valores menores do que 2 e maiores do que 3, a função é positiva. Para valores entre 2 e 3, a função é negativa, pessoal. Lembrando que 2 e 3 são as raízes, mas elas não fazem parte dessa função, pelo fato de ser um intervalo aberto. Qual é o conjunto de solução da equação? X pertence aos reais, tal que x maior do que 2 ou x maior do que 3. Ok? Resolvam as seguintes inequações. Então eu vou mostrar para vocês como que resolve. 2x menos 6 maior do que 0. Vamos lá. 2x maior, 6 está mais, passa para o outro lado, está menos, passa para o outro lado mais. 2 está multiplicando, passa dividindo, 6 divididos, então x maior do que 3. A segunda equação ali, 2x ao quadrado menos 6x menor ou igual a 0, pessoal. Então nós temos ali, vamos colocar o x em evidência. Fica x, abre parênteses, 2x menos 6 menor ou igual a 0. O primeiro x é menor ou igual a 0. E o segundo nós vamos descobrir. Está menos 6, passa para o outro lado, mais 6. 2 está multiplicando, passa dividindo. 6 divididos por 2, 3. Então nós temos ali que o x ele é menor igual a 0 e menor igual a 3. Pessoal, essas duas possibilidades aí.
Então eu quero desejar para vocês bons estudos. Realizem o exercício 1 da página 65. Façam todas as inequações que estão lá, descubra os valores, os zeros das inequações, tira uma fotinho e me envie. Beleza, galerinha? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Valeu!